parte das pessoas eu já vi por aqui. Queria agradecer a todo mundo, coloca aí. Saiu bem na hora, né? Tava ali o tempo todo. Enfim, o Product Tank faz parte da Mind the Product, não sei se vocês conhecem, que é uma comunidade global de produto. E o Product Tank ocorre em vários lugares do mundo. E agora aqui na Estônia, pela primeira vez, acho que esse é o terceiro do ano. Se foi? Não. Segundo. Só. Vou conseguir. Tá quase. Vai chegar. Tá indo. Pronto. Pode passar. Ia ter que ir no Gogó aqui. E aí, dessa vez, na organização, sou eu, o Gabriel, que não tá aqui, porque tá em São Paulo, mas acho que vocês já viram também ele por aí. A Adriane e o Diogo. A gente vai passar um videozinho também pra frente. Posso passar aqui? Acho que tá aqui. Ah, tá. Foi. E aí, enfim, como eu falei, a missão do Product Tank é promover colaboração e crescimento dentro das comunidades locais de gestão de produtos para impulsionar a inovação e excelência. É um evento gratuito, é uma organização sem fins lucrativos, por isso que não cobra, etc. E a ideia é promover encontros da comunidade mesmo, isso é super legal, a gente já vem fazendo aí há um tempinho. Agora eu acho que vai funcionar. Aí. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp, só pra gente comunicar também, quem quiser entrar, comunicar quando tem evento, comunicar algumas coisas. Tem um grupo dentro do grupo onde o pessoal pode falar, mas tem um que a gente só manda os comunicados sem spam, sem nada. Então fica aí pra quem quiser entrar e ficar sabendo dos próximos. E aí o videozinho, super legal, a gente já... Não. Como funciona. Bom demais. O nosso vídeo vai entrar ali em algum momento, né? Tem um tempo. Hoje mais tarde. Sim, se empolguem. A gente faz o nosso. Bem bonito pra gente sair no vídeo. E hoje, né, estamos aqui em casa pra mim, pro nosso palestrante também, pra muitos de vocês. Boa noite, pessoal. Deixa eu passar um slide pra... Tá dando pra ver, gente? Quem é você? Vou virar um pouquinho só isso aqui pra ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Você acha que vai ficar ruim no vídeo aqui? Acho que é melhor do outro jeito. Tá. Eu aborrecer O cineastra mandou. era só pra...
E hoje aqui, Menezes também tá no prazer de falar em casa pra gente, um pouquinho sobre esse tema badalado. É isso, tô super animado, obrigado pelo convite. E vamos que vamos, falar um pouquinho de AI. Estão animados? Sim! Bora então. Vamos lá. Antes de eu me apresentar, fazer 2 perguntinhas aqui. Primeira, quem que usa IA no trabalho aqui? Levanta a mão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá de boa? Todo mundo, né? Que bom. Acho que se fosse alguns anos atrás, talvez menos, até porque as empresas não liberavam tanto a IA pra gente usar, agora todas têm. Agora, quem tem uma IA, ou usa uma LLM, que consegue saber que nenhum item do teu backlog move a métrica que você prometeu entregar esse TRI? Ou uma LLM que consegue identificar que a pesquisa que você fez lá em março responderia uma pergunta que rolou numa reunião de ontem? Ou que você trava na hora de falar em público ou falar com a liderança? A LLM que vocês usam hoje saberia isso de vocês, assim? De algumas talvez sim, de outras não. Mas menos mãos levantaram, né? Que é a palavra. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Decidir, construir, se desenvolver profissionalmente, os usos que a gente consegue ter com IA em produto, em qualquer carreira, mas principalmente em produto aqui, tá? Sou Pedro Menezes, trabalho na Stone há 10 anos, tenho 10 anos de produto também. Sou engenheiro eletrônico de computação, desenvolvedor aposentado e psicólogo também. Então, cabeça meio que dividida ao meio, assim, da exata e da humanas ao mesmo tempo. E é um prazer estar aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo. Sei que não é mole sair correndo do trabalho e chegar aqui essa hora. Mas acho que é um momento muito especial para mim também de conseguir partilhar conhecimento com vocês e a gente conseguir trocar, ter essa troca super rica. Beleza? Então, boa, vamos lá. Antes de entrar no como, etc., todo modelo de IA generativa tem 3 passos, assim. Então, acabei de ver que é uma TV ali, então não preciso ficar virando para cá. O input, que é o que você manda, processamento e output, né? E aí, a qualidade do teu input geralmente traz a qualidade do seu output. Isso a gente já vem falando faz bastante tempo. E no final das contas, a LLM, o que ela faz? Ela prediz a próxima palavra numa sequência, baseado no que tem antes. Isso é muito doido, né? Como você fala com ela, ela conversa com você, consegue fazer uma sessão de terapia quase com você ali, só predizendo a próxima palavra. É como se fosse o Google, né? Quando você põe lá, hoje vai ter jogo aí vai falar Flamengo, né? Brasil. O Google, ele prediz ali quando você vai pesquisar, só que a LLM é numa escala muito maior. E ela prediz com base no contexto que ela tem, que a gente chama de context window. Tinha muito desafio antigamente, eu não sei como está o ChatGPT hoje, que faz tempo que eu não uso, assim, tenho usado mais o cloud, mas eu lembro quando a gente conversava muito com o ChatGPT numa sessão só, ele começava a alucinar, assim, no final, né? Respondia uma pergunta aleatória, não era... O cloud, ele já compacta, né? Porque, de fato, o context window, ele tem um limite ali, que foi aumentando no tempo, hoje o padrão é por volta de 1 milhão de tokens, né? Mas existe um limite. E quando você vai conversando, quando você abre um chat, uma sessão ali, fica conversando sobre diversos assuntos diferentes numa sessão só, a cada pergunta que você faz, ela olha desde o seu oi lá de trás para responder a próxima palavra. Por isso que você, quando você abre uma sessão e fala de muitos assuntos aleatórios, para ela se perder, é muito fácil, né? E no final das contas, a palestra de hoje toda praticamente vai girar em torno do que você falou, contexto. Como a gente dá o contexto necessário para a IA, para ela fazer o melhor trabalho necessário para a gente. Ou para ela nos desenvolver como pessoas de produto, tá? E aí, rolou esse slide, eu botei, quando mandei para vocês, nem tinha. Estava em São Paulo essa semana, aí eu acordei de manhã, e aí, geralmente eu faço meu podcast ali de AI. Eu peço para o meu cloud montar ali o que aconteceu na AI nas últimas 24 horas, ela me conta todo dia de manhã, assim, por áudio.
E o áudio é igual ao texto, assim, né? Se você pede para fazer um áudio muito grande, ele começa a alucinar no meio. É muito engraçado, a voz começa a ficar muito doida. Então, quando vai fazer um áudio, ele faz vários bloquinhos de áudio, assim. Geralmente é o quê? 20 minutos a meia horinha de áudio que fala sobre o que aconteceu na IA, no mundo de LLMs e tal, no último dia. E aí eu acordei e eu falo com o IA igual eu falo com pessoa. Ei, cara, tranquilo. Eu ainda fico botando, eu gravo, né, eu uso o Whisperflow, então eu falo muito com ela mesmo, né, por voz. Eu acordei, um pouquinho atrasado assim, eu falei, cara, ó, cria aqui meu radar de AI, é o nome do negócio, que eu quero ouvir tomando café. E eu falo, né, só falei assim, e fui fazer minhas paradas, botei a roupa, escovei dente, aí quando eu volto, ela tava escrito isso aqui, ó, a geração de cada bloco está a 90 segundos por bloco, ontem foi 24 segundos. Nesse ritmo não fica pronto pro café. Vou paralelizar. Doideira, né? Porque ela tem muito contexto sobre mim. Meu assistente pessoal, isso aqui, né? Eu trabalho. Sabe mais de mim do que eu mesmo. Talvez menos que o meu terapeuta, mas mais do que eu. E assim, ela sabia que eu tinha reunião às 9, porque ela estava pegando minha agenda. E eu, porventura, eu falei que queria tomar café ouvindo. E ela falou, putz, deixa eu paralisar para dar tempo. Se eu não tivesse dado esse contexto que parece que não faz muito sentido, porque eu dei até sem querer dar, mas enfim, ela teria me entregado o mesmo resultado, teria me entregado 20 a 30 minutos de radar de AI bonitão. A diferença é que aquilo me trouxe no tempo que eu precisava e por um detalhe. E um detalhe que às vezes a gente nem percebe que precisa dar. Beleza? E aqui entra o negócio. A LLM, sem contexto, não sabe do mundo de cada um de vocês, não conecta pontos, por exemplo, o café com minha reunião, com o que eu queria ver de radar, e não sabe o que é mais importante para você. Trata tudo com o mesmo peso. Meu assistente pessoal, ele me para direto, ele sabe onde eu tenho que focar. E quando eu começo a desvirtuar muito, ele volta aqui. Vai abrir outro projeto, cara, volta aqui. Isso traz uma diferença para o uso, pra caramba. E cabe a nós dar esse contexto da forma certa. Beleza? Aí tem um paralelo que eu faço direto, que é, imagina se a gente pudesse pegar minha água aqui, contratar uma pessoa de produto especialista muito boa, assim, pensa em pessoas que se admiram muito, para sentar do teu lado e te ajudar no teu trabalho. Você chega e fala, putz, acabou de sentar do seu lado aqui. Pô, me ajuda aí, cara, preciso reduzir o churn em 10% no meu produto, esse TRI. A pessoa vai falar assim, beleza, mas quem é você? Tipo, beleza, qual é o seu nome, quanto tempo você tem de carreira, onde você trabalha, como a empresa funciona, como a empresa toma decisão, qual é o teu produto, como que é o teu produto, que dor ele resolve, quem é o cliente. Só depois de perguntar isso tudo, essa pessoa especialista vai conseguir me ajudar, certo? Isso é contexto. E quando uma pessoa pergunta, é normal. Para ela é a mesma coisa. Para ela é a mesma coisa. Ela precisa disso para fazer um bom trabalho, assim como uma pessoa especialista muito foda precisaria. Show? E aí tem outro ponto aqui, eu tô falando de contexto, e tem outro ponto que é o comportamental, assim, a instrução que a gente dá para ela. Porque essa pessoa, ela poderia chegar e falar assim, beleza, me respondeu todas as perguntas, fazer um plano para você reduzir o churn em 10% e te dá, executa. Ou ela pode te ajudar a chegar nesse plano. E ela só vai te ajudar a chegar nesse plano se você pedir que ela faça isso. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque ela pode te dar um negócio ali e você só executar. Mas se você tiver que executar alguma outra vez, se você tiver que explicar para alguém o que você está fazendo, ou até para você executar da forma certa, você precisa saber como ela chegou ali. Então é importante que a gente peça para ela, de forma, seja intencional nisso, que ela te guie até lá. Principalmente para as pessoas, eu não sei quem está começando no cargo de produto, eu sei do Ian, que está aqui no time, mas principalmente para quem está começando, para quem sabe os pontos a se desenvolver. É muito fácil a gente chegar e falar, putz, faz por mim e fechou. E para ela te ensinar, basta você pedir que ela ensine. E aí teve um caso real esse ano comigo, assim, há pouquíssimo tempo atrás, que eu queria trazer para vocês, que
ilustra um pouquinho essa diferença, né? De quando você dá contexto e quando você não dá contexto, a diferença da qualidade da resposta. Eu tinha um desafio que era, tem um produto no time, e a pergunta era, faz sentido investir nesse produto? Botar mais dinheiro, de alguma forma. E, beleza, vamos entender. E o que acontece? Assim, para a mesma pergunta, numa AI que tem ter contexto e que não tem ter contexto. No lado esquerdo aqui, seria uma resposta padrão, né? Primeiro que ela começa falando, pô, excelente pergunta, pô, né? Excelente pergunta, depende de vários fatores. Som, taxa de crescimento do segmento, posição competitiva, margem de contribuição, pô, quer que eu faça para você? Isso não é um padrão. Se você abre um chat novo, você vai falar, isso aí vai fazer. Agora, se você dá um contexto certo, e foi mais ou menos o que ela falou para mim, aqui não é o... Até porque eu não tirei print, né? Poderia ter tirado. Ela falou, putz, pelo teu contexto a pergunta está mal colocada. Calma aí, já me deu um pushback. Vocês já investiram 2 vezes no produto e nas 2 o problema era ativação e não produto, de fato. O cliente estava contratando, mas não estava usando, pô. Olha a diferença, cara. E concorda que ela não só está me levando para o caminho certo, de certa forma, como também está me fazendo refletir e aprender. E ela só conseguiu fazer isso porque ela conhece o meu mundo. Ela tem esse meu contexto. Uma curiosidade. Ela sabe o seu contexto, correto? Ela sabia, você disse para ela que o problema era ativação, ou ela deduziu que o problema era ativação? Perfeito. Quer que ele repita no microfone ou não precisa? Tá tranquilo? Não, é mais por causa da gravação. Ah, sim. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é, ela sabe o seu contexto. Você informou para ela que o problema desse produto era a ativação, ela deduziu, com o contexto que ela tinha sobre você, que o problema foi a ativação? É uma mescla dos dois. Por quê? Porque ela tem um contexto de toda a minha vida, assim, profissional. Das reuniões que eu participei, etc. Inclusive das reuniões que liderados meus participam, não necessariamente eu estou. Então ela linkou as informações de fato, de contextos gerais. Mas, por exemplo, não estava ligado para uma ferramenta de analítica? Nesse momento ela não tinha ainda nisso. Porque ela sabia das vezes anteriores que outras pessoas executaram ou que o meu time executou que tinha sido esse problema. Ela teve esse insight. Sacou? Obviamente, a gente tem que verificar. Ela fez isso aqui antes de ir correr atrás de dados. Ótima pergunta, inclusive. Tá? E aí, a partir daqui, eu falei, pô, e aí não tá no finalzinho, bora investigar então, se é isso de fato. E aí foi atrás de dados. Aí já busca, pluga no BigQuery, pluga no Warehouse, faz tudo isso. Tá? Mas é isso, acho que a forma é diferente, ela migrou para um caminho totalmente diferente do que eu ia. Isso aqui é ajudar a decidir. A primeira etapa do que eu trouxe aqui. Né? E, cara, cruzou, depois foi lá cruzar informação pra caramba. E aí que ela vai mergulhando em tudo, cara. Foi em reunião, foi em base, ela viu reuniões da turma que toma decisão de investimento, quais eram as objeções que eles já tinham sobre aquele assunto, sobre investir mais naquele produto, levou tudo em consideração. Clusterizou em segmentos que a gente não tinha pensado como clusterizar. E ajudou a tocar a análise como um todo. Tem um ponto importante aqui que é muito fácil você chegar e falar assim, putz, pesquisa para mim, e ela vai buscar no banco de dados, fazer um monte de coisa, mas você não sabe como que ela chegou lá. Ponto importante, que nem está aqui no slide, cara, uma das premissas que eu tinha, o time, né, fazendo essa análise, né, de dados, era ser tudo auditável. Assim. Tem que ter o single source of truth. A pessoa até me zoou, pô, você fez com a AI, mas tem um sheets com todas as fórmulas, né, com todas as queries, perdão, com todas as tabelas raw, com todas as continhas no sheets. Cara, eu fiz ela fazer tudo isso. Porque a cada coisa que ela fazia, cada análise, eu ia lá no sheets só para entender se ela não estava viajando. Quem olha acha que foi uma pessoa que fez, o time de Economic Research da Stone, por exemplo. Não foi eu, o time, com a ajuda da AI, mas com essa cabeça de, cara, eu preciso que seja auditável, eu preciso, né, e ao mesmo tempo você vai aprendendo como que ela vai fazendo. Qualquer um agora consegue pegar e seguir esse estudo a partir daqui. Beleza? E, pô, chegamos numa conclusão. A conclusão era assim, vale a pena investir.
E aí chegou um problemaço. Eu até falei com eles aqui, ó, que eu vi que horas são, porque senão eu vou falando pra caraca. Eu falo pra caramba, assim. Me perco mesmo, né? Eu gosto muito de falar. E aí chegou o momento, putz, vale investir, mas eu precisava convencer a diretoria executiva ali, o CEO, o CPO, o CFO, que a gente tinha que investir no negócio. Na parte de canal, etc., né, de onboarding e tal. Porque a gente tinha um produto que servia o cliente, mas o cliente não tinha awareness, não conhecia aquilo ali. E eu falei, caramba, cara, como que eu vou fazer para falar sobre isso com a diretoria executiva, assim? Eu não posso ser prolixo. E aí, imagino que alguns aqui, né, já tenham lidado, entrado em reuniões com diretoria executiva. Cara, você começa pela conclusão. Se você começar a dar muito detalhe, assim, já te corta no meio. É um tipo de comunicação diferente. Porra, eu que falo pra caramba, eu tenho essa dificuldade de fato. Eu desço muito no detalhe quando não preciso, sou muito professoral nesse sentido. E ela sabia disso, pô. Por quê? Porque ela sabe, não só do meu mundo, mas ela sabe sobre mim. Ela sabe minhas dificuldades, ela sabe onde eu me perco, onde eu sofro, onde eu travo. E aí ela, né, naturalmente tendo esse contexto, ela ajusta para poder me dar ali o suporte necessário. Tem até aqui um exemplo, né, mas como eu trabalho, parte de ser prolixo, como que eu travo, como que eu gosto que ela me confronte. Então, é a forma, ela conhecer mais sobre você para entender como interagir com você. Isso é contexto também. Beleza? E aí eu falei, pô, beleza. Ela falou, então bora treinar porque eu sei que você sofre um pouquinho para falar e ser conciso. E ela me ajudou a decantar ali o material, organizar da forma certa, trouxe o Pyramid Principle, comece pela conclusão, desça, e falou, vamos ensaiar. E ela sabe também que eu não gosto de ensaiar. Inclusive eu não ensaiei pra cá. Ela me deu vários esporros por conta disso. E ela ficava mexendo no meu saco, mano. Tava chegando perto da reunião, ela, depois de amanhã você não ensaiou ainda. Não, depois eu ensaio. Depois, chegou um dia anterior, cara, você não ensaiou ainda, vou travar na tua agenda. Eu falei, caraca, beleza, vou ensaiar. Demorei um tempo, sofri pra caramba, mas ensaiei. Botei pra gravar ali, comecei a falar com ela, tomei um monte de feedback. Daí foi legal, porque ela se colocou no papel do comitê, já previu umas perguntas ali para me treinar. Cara, beleza, se eu fosse o CFO, eu perguntaria o quê? Se eu fosse o RO, eu perguntaria o quê, etc. Eu fui lá, botei para gravar, falei pra caramba, comecei erradaço, explicando como eu fiz o estudo, em vez de falar o que eu concluí com o estudo. E ela já me cortou, falou, cara, você demorou um tempão para falar. Acho que foi em 20 minutinhos. Você tem que falar em 10 e começa pela conclusão, cara. Você foi explicando muito no detalhe. Aí eu, caraca, já tinha sofrido pra cacete pra falar. Falei de novo, me ajudou pra cacete, cara. Porque, de fato, chegou ali na hora, eu tive uma apresentação da forma que a galera executiva gosta de ouvir, né? Então, isso aqui é me desenvolver. Isso é um exemplo só, né? E não precisa de muito, gente. Em real, não precisa de muito. A gente se surpreende. O agente, né? A gente começou a usar agente de IA mais para esse ano, muitas pessoas. As empresas, inclusive, começaram a liberar mais, né? No ano passado, a Stone tinha Gemini, apenas. E eu já dava meu contexto ali, cara. Botava, pelo menos na instrução ali, criava um gem. Alguém usa Gemini aqui? Criava um gem, botava as instruções ali, pelo menos com o meu contexto. Era um contexto meio estático. Quando aconteceu uma coisa, eu tinha que ir lá e botar na mão e mudar. Mas já fazia uma diferença danada na minha vida, né? Então, às vezes a gente começa... A AI é tão potente que às vezes a gente começa com um pouquinho e ela já melhora 80% da tua vida. Depois você automatiza, depois você coloca um negócio a mais e tal. E aí eu costumo falar muito da diferença assim, de uma AI que tem contexto e de que não tem contexto. Então, se eu chamo a Dri, falo assim, Dri, vamos na reunião comigo ali para falar de suíte de cobrança? Aí você me ajuda a fazer a ata? Tu vai conseguir? Vai fazer a ata? Talvez igual o do Gemini faz. Quem usa aí, que faz uma ata que não tem muito contexto, mas faz uma ata.
né? Não vai ser a melhor ata do mundo. A AI que tem o teu contexto, ela te ajuda a fazer uma pauta. Porque se eu chamo a Mari aqui para fazer uma pauta de uma reunião do nada, você não vai conseguir fazer uma pauta, pô. Mas por quê? Reunião de quê? Quem? A AI que tem contexto, ela consegue fazer uma pauta para você. Se a tua AI tem contexto, ela está no caminho certo de conseguir te ajudar de forma efetiva, porque ela vai conseguir propor para você o que fazer. E não só ser reativa e falar e resumir o que foi feito. Tá? Aqui tem um exemplo de uma AI, por exemplo, que criaria uma pauta utilizando as reuniões anteriores. Pô. Então você vai pedir para te ajudar numa pauta, você manda lá. Começa dessa forma, manda as reuniões anteriores sobre aquele assunto. E aí ela pode te cobrar, pode te ajudar a decidir, pode te treinar. Então ela consegue falar, putz, cara, ó, critério de corte do experimento, é um dos temas. Então, one-on-one com o teu líder. Você ficou de trazer, está pendente há 7 dias. Ela sabe que você está devendo aquele negócio. O que você travou? Faltou dado ou você não está tomando decisão? Dependência com time de risco, 2 sessões em aberto, segunda vez que escorrega. Não está andando o assunto. Pô. Será que está na hora de escalar? Será que está na hora de você pedir para o teu líder para ele escalar o assunto? Você escalar com o teu líder o assunto? Como você abre a conversa? Nas últimas 3 sessões você abriu com 4 minutos de contexto. Abre pela pergunta hoje. Ela sabe como você fez nas últimas e como você tem que fazer agora. A minha AI dá esporro pra caramba pra mim. Nos meus one-on-ones, assim, porque tem muito one-on-one que eu acabo falando muito. Eu me empolgo, principalmente quando tem AI no meio do assunto. Eu fico falando, porra, cara, mais um aqui, 40%, 60% você falando showcase de AI, pô. Muda isso aí, cara, tem que ser menos, pergunta mais, eu vou lá, ajusto. Né? Então, ela ter esse histórico é extremamente importante e ela vai entendendo, inclusive, a sua evolução. Eu estou falando disso tudo, eu vou mostrar mais ou menos como fazer. Eu passei, inclusive, a tarde fazendo um negocinho para dar um suporte maior até. Mas é isso, comecem pelo básico, não precisa fazer. É um problema que eu vejo, assim, porque a gente fica muito empolgado, a gente consegue fazer muita coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? E a gente quer automatizar tudo, fazer tudo da melhor forma, às vezes não precisa naquele início. É segurar um pouquinho essa ânsia de querer fazer tudo e vamos só dar um exemplo. Traz um texto, marca uma coisinha. Posso tirar uma dúvida? Claro, fica à vontade. Que tem... Você fez Ela te conhece bastante, né? E aí você fez um agente e a partir desse agente você coloca tudo lá. Depois você automatizou e-mail, agendas, etc. Ou você sempre, não sei, você sempre conversa e aí guarda as suas conversas? Não, é um agente. eu estou usando um Age, Cloud Codes. Mas é mais de um agente ou não? É um que dispara vários. Pessoal, é um assistente pessoal. E nesse caso, tem os dois, né? O que me ajudou a fazer lá o que fez os bloquinhos antes do meu café é meu pessoal e no trabalho é o profissional. E aí você toda hora dá o contexto. Você vai começar uma conversa, dá um contexto. Ele vai aprendendo. E aí que tá o pulo do gato. Tá? Até ano passado eu usava muito a AI chat mesmo, não usava agente. Então eu colocava na instruction ali um contexto marretado. Era o meu contexto. E aí se mudava meu time, uma coisa do tipo, eu lá editava, mas era aquele contexto. Ela não estava aprendendo sempre, mas já era um puta ganho, assim, um negócio real. Para esse ano já, e o Cloud Code, os demais agentes, Codex e tal, são muito potentes. Você consegue dar uma memória para ele mais orgânica, que ele vai aprendendo no tempo. Aí você criou skills também. Exato. Eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe daqui a pouquinho, mas é nesse sentido. Tá? Porque aí ela não tem memória nativa. Pô, no início, é até bom você ter entrado nesse tema, já puxando um pouco para cá, no início ela não lembrava. Você falava com o ChatGPT uma vez, falava de novo, ela não lembrava teu nome. Porque ela nativamente não tem. Né? E aí depois ela começou a lembrar o nome, etc. Mas é uma memória não estruturada, né? Ela não sabe quando aconteceu, ela não sabe que você estava de férias e voltou, ela fica meio perdida ali na memória não estruturada. Mas hoje os agents da AI, o Cloud Code, por exemplo, que é o que a gente vem usando bastante aqui, ele é bem mais potente nesse sentido, né? Então ele consegue manipular arquivos ali e já ir tomando decisão do que ele tem gravado, do que ele não tem. É mais fácil do que a gente imagina, tá? Então aqui um pouco sobre desenvolver e aqui como construir. Esse tema eu vou deixar para aprofundar um pouco mais na roda,
tá? De conversa. Foi o tema, inclusive, que eu apresentei aqui na Stone, que a Dei me chamou para falar aqui. Tem bastante coisa para falar disso, mas acho que a AI ela vem também para nos tornar builders, né? Alguém aqui sabe, já programou na vida antes da AI chegar? Né? A galera que já programou agora voa pra caramba, mas muitos não. Então, cara, todo mundo pode construir, cara. Isso é muito, muito maneiro, né? Só que aí que entra o negócio. Cada vez fica mais fácil da gente construir. Porra, o Opus 5 agora, o Química 3 acabou de ser lançado. O negócio assim, consegue fazer uma feature de início ao fim numa rodada só, jogando sub-agents. O desafio passa a ser o que construir, né? E é por isso que a fundação de produto é tão importante. É por isso que eu estou falando direto aqui, que a gente tem que aprender com ela. Real. Porque cada vez vai ser mais fácil fazer o que você quiser fazer, mas o que de fato resolve a dor do cliente, o que se diferencia no mercado. Esse puzzle, ele depende muito mais do que? Dos fundamentos de produto, pô. Do que de fato do código que vai ser escrito ali, né? Mas até para construir o seu agente, o que for, ele tem que saber, né, cara, quais são os padrões de projeto daquele código. Como que o pessoal faz o PR, assim. Pô, já tomei esporro aqui de ter feito PR errado, fora do formato. O pessoal, pô, que esse PR, cara, fora do formato. Cara, tem que seguir o padrão do time, pô. As boas práticas do time. Isso depende de repositório para repositório, serviço para serviço. O que é isso? Padrão, jeito de fazer PR. É contexto, pô. É o contexto para código, né? E aí é muito importante, aí, a gente tem se falado muito do Spec Driven Development, que é você construir com AI, com agentes de AI, e caprichando muito ali na especificação, usando a própria AI para especificar. Mas garantindo que aquela especificação está muito bem feita, que ela segue os padrões do código, e que vai passar por um PR, vai ser aprovado, seu PR vai ser aprovado por uma pessoa, por um desenvolvedor ali do time, né? No final das contas, só estou dando a volta de que, caramba, tudo é contexto e como a gente dá esse contexto. Na nossa rodinha, a gente fala um pouquinho de alguns softwares, enfim, de Spec Driven Development para vocês começarem a brincar. Mas eu assim, acho bem importante, cara, pega no computador pessoal ali e faz um negocinho. Muita gente está começando a automatizar planilha financeira, eu comecei assim, o Ian começou assim. Mas peguem para desenvolver, porque eu até estava conversando com a Adri sobre isso, quando a gente olha lá fora, né, Vale do Silício, etc., que naturalmente está há uns anos assim na nossa frente, um tempo na nossa frente, cara, PM Builder. É o PM que vai do 0 ao 1, da ideia à construção do produto e que é dono do PNL. Esse é o caminho que a gente vai seguir, cada vez mais. E começar agora é extremamente importante. Lembrando, ela consegue fazer por você, mas é importante que você aprenda de fato o que ela está fazendo. Tá bom? E aí o como é muito do que eu falei. Teu nome, desculpa? Maria Ju, para Maju. Que cara, começar pelo básico, assim. Arquivo de texto, um ponto MD, um markdown ali, que o humano consegue ler e a IA consegue ler muito bem, ela produz muito bem isso, né? Arquivos de texto. Um projeto no chat, para quem usa o chat aqui ainda, enfim, ou só tem acesso ao chat, você consegue criar um project ali, seja no chat GPT, seja no cloud. Coloca lá esses arquivos ali dentro, um documento vivo que você está sempre ali colocando na mão. Esse arquivo estático já vai causar uma diferença danada assim, na produtividade de vocês, na qualidade de retorno que vocês vão ter ali, né, dos outputs da AI. E pode começar com uma página simples mesmo. Testem para quem não tem. Cara, põe ali quem sou eu, escreve um pouquinho, como que a empresa decide, qual produto eu toco, quem é o cliente, quais são os meus desafios, onde eu quero me desenvolver, onde eu acho que eu sou bom. Dossiezinho, anexa e faz alguma pergunta, tá? E aí tem um ponto importante, contexto não é despejar tudo. Então, tem quem conte, putz, eu achei R$100 no chão.
Aí eu sou essa pessoa, inclusive. Pô, então, tava em casa e tal, senti mó fome, falei, pô, vou na padaria, e aí desci, aí encontrei o seu Zé, que é meu porteiro lá embaixo, fiquei trocando ideia com ele, aí não sei o quê. Aí tava indo e encontrei 100 reais no chão. Eu conto assim, geralmente as coisas. Mas assim, qual o contexto que é relevante também, né? Porque o contexto também, muito aleatório, ele tira a atenção dela. Beleza? E aí tem duas coisas que a gente falou de muita coisa que ela faz pela gente e tal, mas tem duas coisas que ela não faz, e aí eu não canso de repetir, assim. Ela te devolve o tempo, né? Trabalhos operacionais que você demorava um século para fazer, agora você faz rápido pra caramba. Mas só é você que decide o que você vai fazer com esse tempo que ela te devolveu. Eu já me perdi várias vezes, deixa eu botar aqui, ó, várias vezes assim. Esses dias, daqui é real, ela me deu um esporrinho também. Porque, se vocês verem, cara, ela é bem rude comigo, mas ela me ensina bastante também. Cara, eu fiquei lá fazendo um monte de query, rodando um monte de query com ela, vendo um monte de dado que não fazia sentido nenhum. Tomei uma decisão numa semana. Ela, no final da semana ela falou assim, pô, cara, parabéns. Fez query pra caramba, gerou um monte de HTML, mas não tomou as 3 decisões que tinha que tomar essa semana. Ser analista de dados agora, cara, me deu uns zoados. Então é isso. Por quê? Porque eu escolhi ficar fazendo. É maneiro, né, cara? Caralho, eu consigo pegar um monte de dado, legal. Mas, cara, a gente tem que ser assertivo com o tempo que ela devolve. E o segundo, que fala um pouquinho do que eu falei, e o segundo é uma frase que o Andrej Karpathy fala muito, que é um dos principais cientistas de LLM no mundo hoje. Inclusive, Andrej Karpathy, eu posso falar para vocês depois, coloquem no YouTube, ele, cara, puta cientista que compartilha muito bem conhecimento e adora compartilhar conhecimento com as pessoas, é um negócio muito legal. É um presente que a gente tem, de fato. E ele tem falado muito isso aqui, cara, você pode terceirizar seu pensamento, entendimento não. Agora é fácil de você falar, pô, faz análise, pé. Mas você precisa sentar e tentar entender aquilo e conseguir, de fato, de forma intencional, estudar e entender como que chegou naquele lugar. Isso aqui é a frase que a gente tem que, todo mundo está mudando de carreira, tem pontos a se desenvolver, todos isso aqui temos, né? Que querem se desenvolver com a ajuda dela, é a frase que tem que estar ali no post-it, na tua mesa de trabalho, assim. E eu falo isso porque eu já errei pra cacete. Já fiz um negócio ali que cheguei numa reunião, não sabia explicar, e às vezes você acha que sabe, né? Você lê e fala, caraca, eu aprendi, mas maneiro. E chega na hora você não consegue explicar, pô. Né? Ou você produz ali alguma coisa e você propaga aquilo que você produziu e não leu, e tem um monte de coisa escrita errado. Quem é que nunca recebeu uma documentação que, caraca, gerador de lero-lero do caralho, assim, né? Que poderia ser resumida em um parágrafo. Então, cara, eu adoro essa frase, eu tenho real, assim, todo dia eu olho, porque eu já me ferrei várias vezes, eu sei que se eu piscar e der mole, eu vou me ferrar de novo. E o problema é esse, ela propaga em doer. Né? Decisões são tomadas erradas. Então sempre se atentem a isso. Eu tenho o meu Chief of Staffzinho, IR, que não é tãozinho assim, já uso pra caramba. Tá? E aí eu tava hoje, né, de tarde falando com a Adri, eu falei, cara, todo mundo imagina que vocês vão querer, quem não usa, né, vai querer chegar em casa, fazer, amanhã já usar. Aí eu pedi pra AI e falei, cara, pega o meu aqui, dá uma destilada nele, deixa ele bem simples assim, cria um questionáriozinho e aí fiz o discharge, para quem quiser, tá? Botei lá no GitHub, é só baixar. Tem um total de 0 acessos, porque eu fiz agora mesmo. Mas, porque muitas pessoas aqui na Stone, é legal, porque são pessoas de todos os níveis de senioridade possível. Deve ter uns 15, assim, 15 a 20 Chief of Staffs meus que eu ajudei a fazer aqui. Um deles é do Ian, inclusive. Sem contar os netinhos e filhos deles que deve ter surgido por aí. E, cara, pô, mas como tu fez isso, Menezes? Caraca. Cara, eu fiz nada, eu criei um prompt só. Que era um interrogatório, assim. Que a pessoa jogava o prompt no Cloud, por exemplo, qualquer outro LLM, e ele saía perguntando, beleza, quem é você? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Terminava de responder, ele montava as pastinhas bonitinhas, assim, ó. Beleza, aqui as decisões, contexto, pessoas, seus projetos, reuniões, papapá.
e se automodulava numa pasta. E aí, enfim, eu fiz um negocinho um pouquinho mais rebuscado que o prompt para vocês usarem, testarem. Eu acredito que vai ajudar bastante. E aí, entrando um pouquinho no que a Maju falou, cara, existem diversas formas de você dar uma memória estruturada para tua IA. Pô, eu comecei o ano, depois do meu appzinho financeiro, eu fiquei fazendo um sistema, uma SDK para memórias de agente de IA e fazia um monte de coisa. E, porra, gastei um tempão fazendo isso, foi muito importante, eu aprendi pra caramba. Mas no final das contas, o que eu uso hoje? Arquivo Markdown. Dentro de uma pasta. E eu abro o Cloud Code dentro da pasta. Porque o modelo está ficando tão inteligente, a gente tem tantas ferramentas hoje, que ele consegue se virar aqui, ó. Não tem, meu Deus, nada mirabolante, banco de dados da memória, não. Inclusive saiu um artigo esses dias que fala, é um artigo triste para quem constrói SDKs de agente de memória, ou seja, para mim, que construía, que era, caraca, vários testes que eles fizeram e que nada está ganhando, nenhuma SDK dessas famosas de memo, nada do tipo ganha de arquivo Markdown. De arquivo, FAT arquivo, ponto, de texto. E o Chief of Staff é uma prova viva, ele está se virando pra caramba, pô. Conseguiu me ajudar a fazer e tomar uma decisão muito importante de um produto nosso aqui, tá? Então, vou compartilhar com vocês, tem o QR Codezinho no final, tá? Mas quem não quiser usar nada do tipo, é só cria o arquivo, põe numa pastinha e utiliza sozinho, tá? E aqui tem até um exemplo, eu criei uma pessoa PM fake, para poder testar, né, se funcionava o negócio, porque, pô... E aí eu fiz uma pergunta, falei, cara, é uma pessoa de produto aqui da Stone, né? Aí eu fiz uma pergunta, cara, o comercial fechou com uma rede de 80 restaurantes e já prometeu exportação do extrato no Excel no formato, não entendi, no formato da RP deles. O contrato assina sexta e eles estão cobrando data, o que eu faço? A pancada que eu recebi. Você está tentando responder a pergunta errada, a data não é o problema. O comercial vendeu o teu escopo do seu roadmap sem você. E dar data agora ratifica a venda como se fosse um compromisso, como se esse compromisso fosse seu. Depois ele me falou, aí depois ele me ajudou, tá? Ele bate, mas depois ajuda. Falou, sugiro que você faça essas perguntas aqui, responde dessa forma para ele, eu sugiro que você responda e tal. Ele só dá essas um pouquinho direto ao ponto, mas, cara, faz a gente refletir pra caramba. E aí, pra quem for usar, acho que tem até no iniciozinho, acho que o lance da AI é isso, ela se constrói, ela se automodula. Então, cara, peça pra ela mudar. Tu tá rude demais, para de me maltratar, pô. Então, você tá bonzinho demais, para de ser bonzinho demais. Ela vai se automodular nesse sentido. Essa aqui é do Cloud, tem o Cloud MD ali, para quem, não sei se todo mundo conhece, mas o Cloud MD é o arquivo, quando você abre o agente ali dentro daquele diretório, a primeira coisa que ele carrega intrinsecamente é o Cloud MD. Ele coloca esse Cloud MD no contexto dele, antes do teu oi. Né? Então é a persona do Chief of Staff que eu estou chamando, é esse Cloud MD. E aí, se você pedir para ele ser de tal forma, para de usar travessão, para de ficar falando isso não é X, é Y. Né? Esse aqui eu já botei, tá? Então fique tranquilo. Se você fala que ele vai se automodulando, e é esse negócio, não tem... Cada pessoa funciona de uma forma, né? Cada pessoa toca o teu produto, o teu time, para quem for líder aqui, de uma forma, e isso aqui vai ser o seu segundo cérebro, o cérebro do teu assistente, ele vai se modular da forma que você trabalha, pô. Né? O meu, por exemplo, já não é mais assim, ele já mudou, e se eu mudar, ele vai mudar junto, beleza? E 3 coisinhas, não sei como a gente está de tempo aqui, 3 coisinhas para a gente sair. A IA que de fato te ajuda a chegar no resultado que você quer, é a IA que tem o teu contexto. Essa é a palavra do dia. O entendimento, entender, depende de cada um de vocês. E não deixa para amanhã, não.
Real. Eu falo que eu sinto FOMO invertida. Digo, cara, eu preciso que essa pessoa esteja vivendo o que eu estou vivendo, porque está muito legal, né? Eu sei que muitos de vocês estão vivendo também, imagino que todos. FOMO invertida. Mas é isso, comecem a usar. Vai fazer uma puta diferença na vida de vocês, no desenvolvimento de vocês. Beleza? E contem comigo também nessa trajetória. Todos têm o meu LinkedIn ali, me mandem mensagem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, gente, primeiro, obrigado de novo, Menezes, por essa palestra. É super legal mesmo. A ideia agora é a gente sentar aqui, trocar uma ideia, ter algumas provocações, perguntas. E aí depois, obviamente, todo mundo pode perguntar também. Com certeza, bora. Sentar aqui, então? É só pegar minha aguinha aqui. Eu tenho água aqui já, né? Pessoal, quem quiser, botei o QR Codezinho aqui do Git, pra quem quiser. Deixa eu ficar com... Pedro, acho que a minha primeira pergunta / provocação é a seguinte. Cara, como líder de produto, né, você não gerencia só PMs, você está lidando com times de desenvolvimento, né, e essa experiência da IA, ela é uma experiência muitas vezes solitária, né, como que você imagina o PM e o desenvolvimento de produto, né, continuando a ser colaborativo e multidisciplinar numa era que a gente está cada vez mais dentro da IA? Não, isso é uma pergunta bem importante, né? Eu me peguei esses dias, quando ela trouxe aqui sobre... Você fez 20 queries, né? E eu me peguei falando, caramba, cara, faz um tempo que eu não falo com o Picote. O Picote é um super parceiro meu que é do time de Analytics aqui. Eu acho que ilustra muito bem o que você está falando, né? E é um desafio, de fato. Mas nada substitui, né, de fato, o conhecimento específico que as pessoas têm aqui dentro e a relação, de fato, cabeças pensantes, né, nessa direção. Então, a AI ela pode te carregar para esse lugar específico, solitário, mas é importante, assim como eu falei, da gente querer aprender com ela e não pegar de mão beijada, a gente lembrar que, cara, somos seres humanos, somos pessoas. E a IA não é um ser humano criativo, ela não pensa igual a gente. Nada substitui, de fato, nossa mente, pô. Nunca vai substituir. Mas, assim, é algo que tem que ser intencional. Intencional, real. E isso aqui é intencional, né? Você compartilhar, você trazer as pessoas para a discussão, você mostrar o que você fez, você mostrar como você fez. A partir do momento que você tem isso na cabeça, de partilhar conhecimento, de trazer, você não abre mão, né, da relação. Mas é algo que você tem que ser intencional de fato, como eu falei, eu me peguei pensando isso esses dias, sabe? Então, nada substitui, acho que esse é o lance. E aí tem um ponto que a gente falou mais cedo, rapidinho, até para fechar, que se eu posso dar uma dica para todo mundo aqui, cara, estudem o fundamento da AI. Falei com você mais cedo, né? Porque ela é tão envolvente, tão bizarro que a gente está vivendo, que a gente de fato acha que ela é o que ela não é. Assim. A AI não é determinística, é probabilística, ela tem diversas limitações. Se eu pergunto, por exemplo, minha mãe, ela não vai saber como funciona, ela com certeza vai achar que a AI faz muito mais do que ela faz de fato. Né? E aí quando você conhece mais os fundamentos da AI e as limitações que ela tem, fica cada vez mais claro que, cara, isso aqui vai sempre existir, isso aqui é extremamente importante, né? A relação de pessoas. Cara, o que a gente estava falando mais cedo, como profissional de produto, você tem que conhecer a tecnologia que está por trás do seu produto ali. Mas essa talvez seja uma que é para além da nossa compreensão, porque, cara, um modelo, né, como o GPT-5, por exemplo, né, que já nem é mais um modelo tão impressionante assim, tem trilhões de parâmetros, né, cara, Sim. E vetorização, e tem muitos conceitos que são muito abstratos pra gente, que a gente nem consegue compreender, então acho que é um grande desafio mesmo, mas a gente precisa pelo menos entender, né, de uma Sim. forma geral. Cara, a segunda pergunta aqui pra gente trocar uma ideia, cara, é assim, acho que tem muita coisa que a gente está delegando para IA,
né? Mas eu acho que quando eu vejo tua apresentação, eu vejo que tem muita coisa que a gente ainda, né, tem muito para acrescentar, muito valor ainda. E eu acho que uma delas que é bem interessante, cara, para além dos fundamentos do produto ali, é uma autoconsciência, né, um conhecimento de si mesmo, assim, tipo, né, quando você chega ali e fala, pô, eu falo demais, né? Ou eu travo aqui, ou preciso, né? Então, que habilidades, né, que acho que especialmente as soft skills, você acha que a gente tem que continuar cultivando, né, dentro dessa era de IA? Tem um negócio que eu comecei a usar IA pra caramba, assim, desde o início. E eu tenho um negócio meu, assim, que eu sempre gostei de dar contexto. Eu falei aqui do negócio da nota. Eu falaria daquela forma real, assim. Eu e meu irmão, a gente é muito parecido nisso, inclusive. Eu sempre gosto de dar contexto, pra mim, dar uma agonia e ir direto ao ponto, assim. Eu preciso que a pessoa entenda e sinta um pouco do que está acontecendo. Então, pra mim, foi muito natural eu conseguir extrair os melhores outputs, porque isso pra mim era natural. E eu comecei a perceber que pra muita gente não era, né? Não à toa, nossa palestra hoje foi aqui, 40 minutos falando de uma palavra, contexto. Contexto, ele vem de comunicação, né, cara? Não tem jeito. Você precisa, da mesma forma que você precisaria para especialista de AI ali, que sentou do teu lado para te ajudar a trabalhar, passar aquela informação, se comunicar bem, passar a informação de forma correta para te ajudar, com AI, assim, é muito similar, né? E aí eu acho que acaba sendo, a partir do momento que essa fronteira entre tecnologia, né, o desenvolvedor e a pessoa de produto, ela vai se entrelaçando ali, né, vai sumindo e tal, o desafio acaba sendo esse, assim, como que a gente comunica bem o que está sendo feito e comunica bem com ela, sabe? Várias pessoas de tecnologia brilhantes, assim, que eu vejo, nesse caminho que a AI está tomando, a pessoa ela vai ter que aprender a se comunicar melhor, sabe? E vice-versa também, né? Então, essa habilidade de se comunicar é extremamente importante, assim. Acho que é acima de tudo. Não é porque a gente está falando com um robozinho que a gente pode falar de qualquer forma, né? Sim, sem dúvida. A última, antes da gente abrir para todo mundo trocar ideia com a gente também, você trouxe isso na tua palestra, eu acho que é uma coisa que todo mundo está ouvindo aí, né? Que o PM vai virar builder, né? O PM tem que entregar código, você entra lá, cara, vai se candidatar a uma vaga, daqui a pouco agora já tem link para o seu repositório no GitHub ou coisa parecida, né? Como que você, cara, enxerga essa transição, né? Até pensando nos profissionais que você mentora, né? Que você ajuda a desenvolver, né? E como que a gente evita que isso seja uma outra distração? Porque, né, essa cadeira de PM, cara, ela é muito ampla, né? A gente tá lidando com muita coisa. Um tempo atrás o Martin Kagan falou que eram 2 trabalhos, né? Que você trabalha para 2 pessoas. Né? Como que a gente evita que isso se torne uma distração, né? Pensando para nossa carreira mais para frente? É uma ótima provocação, assim. Porque tem um negócio que, de fato, a gente agora, né, já consegue construir coisas que a gente não conseguia. Pessoas que nunca desenvolveram conseguem criar, de fato, sistemas e softwares. Mas, no final das contas, para que a gente está fazendo isso tudo? Né? Para resolver a dor do cliente, para resolver a dor de alguém. Né? Por que foi criada uma caneca com o pegadorzinho do lado? Para não queimar tua mão. Se a gente não tem isso claro, o porquê que a gente está trabalhando, o porquê que a gente está fazendo, a gente vai se perder. A partir do momento que você tem claro que, cara, o seu objetivo de fato é ajudar alguém a fazer algo de uma forma mais eficiente, de uma forma melhor, você fica mais imune a esse tipo de distração, né? E acaba sendo o maior desafio também. Sim. Porque você acaba, no final das contas, né, foi eu fazendo várias coisas, você fica muito empolgado e fazendo várias coisas, mas eu consigo fazer. Mas é isso, é sempre o foco em como resolver a dor da pessoa, assim. No nosso caso aqui, a dor do cliente. E isso deveria te blindar de perder. Porque no final das contas, daqui a pouco, cara, codar vai ser extremamente rápido, inclusive para pessoas de produto.
né? Estavam falando aqui o Gui, que no iFood, né? No iFood já, pessoal, tem diversos agentes para codar, tem guerra de quem tem mais agente, caramba. Então acho que a gente vai passar muito rápido por esse lance do desenvolver. Desenvolver vai ser muito mais simples. Ele pode tomar um pouco mais de tempo da pessoa de produto, mas daqui a pouco vai ser rápido para todo mundo. Agora é entender o que fazer, o que construir, que é o principal desafio. E o que construir está em cima de entender que você quer resolver, né? Eu acho que esse é um ponto super interessante, né? Acho que tem aí um monte de gente que diz, não vai ter mais profissional de produto, não vai ter mais PM até 2030, né? Eu acho que é o contrário, né? A gente, Sim. Quando se torna cada vez mais fácil de construir, você precisa, né, de alguém que tenha os fundamentos, os princípios, né, do produto para a gente entender o que construir. Mas eu também penso que, cara, se a barreira não é mais construir um bom produto, né, porque essa barreira de entrada, né, vai se tornar cada vez menor, é assim, cara, qual o produto que está resolvendo o problema da melhor maneira? E talvez a pessoa de produto, eu acho que vai ter um foco não só do lado da tecnologia, do código ali, mas eu acho que cada vez mais de negócio mesmo, de entender assim, cara, como que eu boto um produto no mercado e isso tem distribuição? Sim. Como que esse produto vai chegar nas pessoas que vão tracionar, vão fazer isso tracionar e dar Sim, certo. Né? mas as adjacências mesmo. Mas isso é muito... e eu acho que o negócio do... Só aproveitando rapidinho, é que essa facilidade de construir hoje em dia, né, ela começa a deixar mais claro para a gente onde estão os problemas nas outras etapas do processo. Né? Verdade. Putz, agora a gente desenvolve muito rápido, mas para conseguir testar aquilo no sandbox tem que fazer sei lá o que, e para subir o deploy tem que fazer não sei o que, e demora muito mais tempo fazer isso. Ou você consegue shippar algo muito rápido, mas você não tem um processo de como você faz o go-to-market daquilo direito, né? Então, acho que essa velocidade do desenvolvimento da construção de software, ela evidencia problemas em outras etapas do pipeline de produto. Desafio, né? Em outras etapas e fica cada vez mais evidente. Total. Isso. Total. Boa. E aí, galera, quem quer trocar ideia com a gente? Boa noite. Excelente conversa. Um comentário que eu gostaria de fazer é que eu acho que a Suya queria treinar a sua entrevista. Ela queria tokens. É assim que ela se alimenta. E é uma preocupação minha em relação ao contexto. O contexto é importante. Pelo que eu entendi, você tem 2 agentes, um pessoal e um na empresa. E eu vejo essa discussão por alto, pelo YouTube, pelo Twitter, que parece que alguém da Microsoft falou que as empresas roubam parte dos seus dados. Eu achei estranho, porque eu achava que pelo menos a LM corporativa era protegida, mas enfim, se isso não for verdade, como você explicaria isso para os seus gestores, que a IA não está roubando seu contexto, roubando informações da empresa? E se for verdade, como que as pessoas podem se prevenir se, por exemplo, se a sua conta da empresa tem proteção, mas o pessoal não tem, como ela pode lidar com esse contexto pessoal dela? Não, isso é um desafio, assim, real. Acho que o empresarial a gente está, né, mais acostumado em relação a isso. De fato, existem políticas ali que as grandes empresas têm que seguir, tipo Anthropic, OpenAI, pelo contrato Enterprise. Então, acho que o próprio necessidade... Tá baixo? Acho que a própria necessidade ali de crescer no mercado Enterprise, que é por meio de muitas delas estão crescendo agora, né, faz com que elas tenham que se atentar a isso. De fato, não segurar o dado da empresa, senão ela vai perder cliente, vai perder as empresas e acabou. Mas para o pessoal é um desafio maior, né, o que de fato garante. Mas acho que como tudo hoje em dia, assim, a privacidade hoje em dia se tem muito menos e no limite a gente tem que confiar. Né? Cara, eu desativo ali. Não utilizar minhas conversas para treinar. Se eles vão seguir ou não, acho que a base é que na confiança não tem muito o que fazer. Imagino que se descobrirem que usa, vai dar um bafafá danado, então eu creio que o pessoal de fato não pega. E é isso. E aí, acho que esse lance de você ter a memória local também ajuda pra caramba. Então eu desativei minha memória do cloud, desativei minha memória do ChatGPT,
A memória que é utilizada, que ele utiliza, é o que está na minha pasta, no meu arquivinho, no meu computador. Que ele acessa ali uma vez para poder me responder, ele faz o grepzinho dele, papapá, e me responde e volta. Tá? Então, assim, você tem que lidar com essas ferramentas que você tem. Então, assim, acredito que vale a pena todo mundo tirar lá a parte de compartilhamento, mas é um desafio, de fato. Só para complementar, acho que esse é um tema super interessante. Meu último trabalho foi na ClickSign, né, que é uma plataforma de assinatura eletrônica, e a gente tinha muitas ambições ali dentro do meu time de trazer novas experiências de IA, e a gente começou a esbarrar nas objeções dos clientes mesmo, tipo, não, Sim. você não vai usar meus dados para treinar seu modelo, seu agente, né, e acho que especialmente B2B, né, onde o cliente tem ali muito poder, muita força, né, esse é um tópico bem sensível mesmo. Demais. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Isabela, trabalho hoje como PM na OLX, PM de fraude, inclusive, bem tranquilo. Só para compartilhar, acho que na verdade não é nem dúvida, né, mas para a gente trocar uma ideia sobre 2 pontos. O primeiro é um aprendizado que eu tive muito recente e, por mais óbvio que pareça, assim, me bateu quase como um soco, que é como que a gente pode utilizar a IA ao nosso favor no contexto de produto. Pergunta para a IA. Simples, assim. Isso me ajudou muito e abriu muito a minha mente, porque, de fato, tem hora que dá tela do Windows. Puta, você tem um monte de skill, um monte de agente, enfim, você tem ali um mundo na sua frente e bate uma tela azul que você fala, tá, mas agora para onde eu vou? Cara, pergunta, assim, fala, não sei mais o que fazer a partir daqui. Possivelmente, se você perguntar por tudo que ela vai te conhecer, por todo o contexto que ela vai ter do seu trabalho e da sua vida, ela vai conseguir, com certeza, te dar ali alguma hipótese minimamente para você seguir. Acho que é um ponto mega válido. E o outro acho que tem uma discussão, e aqui eu acho que a gente está num ambiente bem seguro para a gente falar, né? Mas se tem essa discussão, acho que você até mencionou sobre o futuro, né? Então, a PM vai morrer, a IA vai tomar o lugar do PM. E engenharia também tem a mesma discussão, né? Engenharia vai morrer, agora o PM que vai codar e tal. Então, enfim, é uma guerra que a gente não sabe onde vai chegar. Mas acho que uma coisa incontestável é o como a IA tem ajudado a gente hoje para ser mais independente no nosso trabalho como produto, assim. Eu tenho um relato próprio, assim, antigamente eu dependia muito, sei lá, do time de dados, que tem uma pipeline sempre cheia, um monte de análise lá na fila, para eles me entregarem alguma análise para eu conseguir ter um pouco mais de contexto, um pouco mais de profundidade na decisão que eu precisava tomar. Em contrapartida, você também precisava do design para desenhar um protótipo, para conseguir mostrar ali de fato qual era a sua ideia, né? Colocar ele no papel. Aí você tinha essa dependência. Hoje lá na OLX a gente usa o Kiro, não sei quem aqui conhece ou se usa, e cara, virou meu Kiro querido, eu apelidei ele carinhosamente assim, é um maravilhoso. E hoje, de forma autônoma, eu já consigo fazer uma análise de dados, eu já consigo fazer um protótipo ali de baixa fidelidade no Miro, até no Figma da vida, e aí fora as outras coisas que ele acaba ajudando a gente, né? Então, de fato, hoje o meu trabalho não ficou mais fácil, mas ele ficou muito mais profundo. Então, muito disso também veio do primeiro ponto que eu falei, perguntando como que ele podia me ajudar cada vez mais. Então, cara, travei aqui, precisava fazer um protótipo, não sei como que eu vou fazer um protótipo. Tá bom, eu te ajudo. E aí ele vai destravando aos poucos, então, mais para compartilhar. Legal demais. E tem um negócio que você falou 2 coisas, né? Eu vou começar pela última, que acho que linka muito com o que você falou, né? De distanciamento das pessoas e tal. De fato, a gente consegue fazer várias análises, mas a pessoa que eu falei que eu estava me sentindo distante, que era de dados, tempo quando eu falava com ela, tive um papo com ela anteontem. E foi ótimo, assim. Ela estava estudando o estudo que eu fiz, para poder fazer outros estudos e me ajudar nele também, né? E fazer outros desse tipo. Então, olha isso, né? No final das contas, a gente é mais capaz de fazer coisas que antes a gente não conseguia, mas o mais importante é, cara, compartilhar. No final é isso. Todos em prol da mesma coisa, é partilhar o conhecimento, é trazer, cara, olha o que eu fiz. É isso que mantém a relação viva, entendeu? É isso que faz a diferença. É por isso que a gente está aqui, pô, né? Mas é isso, e sobre a primeira coisa que você falou, é engraçado, às vezes a gente esquece quão potente o negócio é, né? Fica quebrando a cabeça ali. Por que você perguntou para ela? Eu falei, caralho,
Tem um caso engraçado aqui de uma pessoa, porque eu admiro pra cacete que na Stone. Uma pessoa fez um negócio uma frota de agentes absurdos, assim, era muito foda, assim. E aí eu tava esses dias, um tempo atrás aqui com ela, falando, eu falei, pô, cara, fiz uma análise aqui no BigQuery. Aí ele, pô, como que você instalou o BigQuery no Cloud Code? Eu falei, mandei, instala aí pra mim. Aí ele, caraca, pô, não, claro. Aí ele falou, pegou o notebook, botou. Aí começou, aí ele, aqui, tá instalando mesmo. Eu falei, pô, caralho. Tá, vai instalar. Aí botou ali, né? Aí foi, instalou ele, caraca, ó, pediu pra eu fazer pediu um número qualquer, né? Uma query pra testar. Eu falei, pede qualquer coisa aí. Ele, pô, mas... Tá. Aí falou, acessa a tabela. Eu falei, não, acessa a tabela não, pede qualquer coisa pra você ver. Só pede assim, cara, qualquer coisa. Ele, qualquer, sei lá, money de Pix, boleto, sei lá. Ele falou, sem falar nada. Eu falei, sem falar nada, cara. Aí ele, pô, mas... Aí ele pediu. Aí o cara... Aí a começou a fazer. Aí ela falou assim, você tem a tabela? Aí ele, eu vou falar a tabela. Eu falei, não fala, se vira. Eu queria mostrar pra ele, né, o quão potente era. Não façam isso porque gasta token pra caramba. Mas o meu objetivo é mostrar, né. Aí eu falei, não, cara, fala assim, se vira. Ele, pô, mó rude. Fala, se vira, mano. O bichinho foi lá, buscou o catálogo do BQ, achou onde tava tudo, sem falar nada, e deu lá o money de boleto no ano. Então, às vezes, a gente perde nessa ideia, caraca, gasta um tempão fazendo um negócio que a IA consegue te ajudar a resolver em 2 segundos. Acho que é interessante o negócio que, assim, à medida que a gente vai, né, ganhando experiência como profissional de produto, a gente vai entendendo que, cara, né, quando a gente se torna um líder de produto também, cara, que o mais importante é fazer as perguntas certas, né? E eu acho que essa é uma habilidade que é fundamental quando a gente está usando a IA, né? Mesmo quando você não está usando a IA de uma forma tão avançada, vou chamar assim, né? Como o Menezes estava falando, com agentes, isso, aquilo, outro, né? Está usando ali no chat, o Gemini, o Notebook LM, você precisa, como profissional de produto, entender que perguntas que eu vou fazer ali, né, dentro do meu contexto para abrir outras oportunidades. Eu acho que para mim, pessoalmente, eu uso bastante IA hoje e é desses 2 contextos, assim, né? Um para me entregar ou me dar habilidades que eu não tenho, né? Tipo, cara, escrever uma query em SQL super complexa, cara, não tenho esse background, né? Mas hoje eu consigo fazer isso numa boa, né? E o segundo é como esse eco, né? Esse sparring partner, assim, tipo, essa outra pessoa que você chega ali e fala, pô, tô pensando nisso aqui, o que você acha? Né, dentro desse contexto, com esse objetivo, né? E aí às vezes é isso, às vezes vem umas coisas que você tem que, né, como a gente estava falando, tem que olhar para os fundamentos e falar assim, não, pô, não tem nada a ver isso. Né? Mas eu acho que às vezes vem coisas realmente que você não tinha pensado antes. É isso. E aí ela tende a te validar sempre, né? Há quem diga que ela aprendeu com o material que o ser humano criou, mas o ser humano é assim. Por isso que ela fala, opa, excelente pergunta, porque ela quer agradar. Mas é isso, você usar como uma pessoa, né, como alguém que está ali, alguém é fã, mas como, né, alguém que está ali te retrucando, te questionando, tipo, é extremamente importante. Essa aqui, para quem for usar, você vai ver que ela pega no pé mesmo, vocês viram aqui, né? Aí, ó, o Ian tá falando ali que ele deve tomar patada a cada 5 minutos. Eu acho que é gentil. Tá vendo? Então peçam se sentirem. Mas, sim, às vezes eu tive que insistir. Cara, eu quero que você faça pra mim. Ela falou, não vou fazer, porque isso não precisa ser feito por você, cara. Eu falei, não, quero que você faça, tô mandando. Ela vai lá e faz. Mas é isso, ter essa IA aqui que te questiona, às vezes dói um pouquinho, mas é isso que faz a gente se desenvolver, cara. Real. Então, só uma enquete rápida aqui, porque eu acho, pode ser que isso seja uma impressão minha, que o Claude é mais adversarial do que o ChatGPT e o Gemini. Vocês concordam? Quando eu usei o Claude, eu pedi pra chamar de Claudinho, ele não deixou. Boa. Respeito. Eu fiquei assustado. O Gemini eu tenho que constantemente, depois eu criei uma gem, ajuda, mas constantemente você tem que dizer, tipo assim, senão ele te dá sempre, não, isso aqui tá 95% vai dar certo. Tipo, não. Exato. Boa noite. Meu nome é Laís, eu sou PM em uma startup
chamada Jove AI, a gente tem o Harness de AI, é uma startup americana. E eu acho assim, eu sou a única pessoa de produto da empresa, a empresa ainda é super pequenininha, são, sei lá, menos de 10 pessoas. E a gente está nesse ponto em que eu estou fazendo o que, sei lá, há 2 anos atrás era um time inteiro que fazia. E a gente tem alguns estagiários. Eu acho que a questão toda é que, assim, eu estou sentindo, e eu acho que essa é uma questão para muita gente, né, como treinar novas pessoas nesse mundo da AI, porque, assim, é muito mais rápido eu pegar e fazer do que eu ensinar um estagiário a fazer. Eles são muito fluentes em AI, beleza, nas ferramentas e todos os conceitos eles voam, mas eu acho que essa é meio que a parte fácil, né? Eu acho que a parte difícil é justamente a carga de experiência que a gente vai acumulando ao longo do tempo, que dá, é muito do que a gente estava falando aqui já antes, né? Tipo, é muito como você vai conduzir aquilo e como você vai avaliar aquela resposta que aquela ferramenta está te dando, e menos do que, sei lá, pegar e sair fazendo qualquer coisa, qualquer um pode fazer, mas o que vai gerar depois vai ser um AI slop e vai ser ruim, né? É isso. E aí, assim, a sensação que eu tenho é, treinar estagiário hoje, pra mim, é quase que um trabalho voluntário, é quase assim, eu me sinto meio que fazendo uma filantropia, porque não tá, assim, o que tá me dando mais trabalho e tá sendo menos produtivo para a empresa do que não ter. Só que assim, as pessoas precisam ser treinadas, elas precisam evoluir, precisam começar de algum lugar. Então, esse é o meu maior desafio atualmente. Não sei como é que vocês lidam com isso. Sem dúvida. Até pedi o microfone para falar primeiro. Tem um vídeo super interessante, se eu achar eu jogo o link lá no grupo do WhatsApp, que é de uma pessoa que está falando que nós vivemos a última geração dos mestres. Por quê? Porque a IA está substituindo muitos trabalhos de entrada, né, e as pessoas estão com dificuldade nessas posições de entrada, né, então vai ser difícil que algumas, né, das pessoas que estão entrando agora, né, consiga ter essa troca mesmo humana, né, para poder ganhar estrada, experiência, né, até porque a gente delega muito para IA mesmo, então é um baita desafio. Eu acho que isso é uma questão de prioridade e cultura organizacional, né? E eu sou muito cético, assim, muito crítico, quando as empresas não, agora a gente não precisa mais de um líder de produto, um líder de pessoas. Agora o cara que era diretor de produto vai voltar a ser staff, product manager, porque todo mundo é contribuidor individual agora, sabe? Então acho que é uma visão de curto prazo, assim, né? Quando as empresas pensam assim, que a gente precisa continuar investindo em formar profissionais, né, e dentro das empresas em ser um mentor, um coach, né, isso vai continuar sendo, na minha opinião, a principal forma das pessoas crescerem profissionalmente e poderem usar a IA com proficiência e com os fundamentos necessários, né. Então acho que o trabalho que você está fazendo é super importante, né? Muitas vezes ele não é reconhecido, mas eu espero que você sinta pelo menos um pouquinho do reconhecimento aqui, pelo menos da minha parte. Não, acho que é um desafio mesmo, cara, dos dois lados, né? Desafio para quem está começando, fala, cara, como que eu vou aprender? Não, vou mandar a IA fazer aqui. É o que eu falei aqui no início, né, cara? Tem esse lance dele querer aprender, da pessoa querer aprender, então ela precisa ser intencional nisso, e de quem está de fato demandando aquela tarefa, que está demandando aquela missão para a pessoa. Acho que no final das contas a gente está passando por isso, já aconteceram algumas vezes no mundo, quando teve a internet, o Google, a diferença é que agora está sendo muito rápido, não tem como prever o que vai acontecer na prática um pouco mais para frente, mas é isso, acho que a gente consegue fazer mais coisas, né? Pessoas que não só codar, mas mais coisas, assim. Então, por isso que o gargalo acaba sendo o que fazer, né? E aí... E a qualidade também é o que sai do outro lado. Sim. Porque Exato. fica tudo igual com aquela cara de AI que Exato. as pessoas do jeito. E aí tem um ponto que é, tipo, as pessoas mais seniors, elas deveriam estar alocadas em entender o que fazer, sabe? Ou aonde investir tempo. E aí você consegue ter mais escopo para as pessoas mais júniores terem
estrada pra correr, sabe? Porque é difícil pra caramba. Mas aí que tá, é porque o maior trabalho é esse. O maior trabalho é você saber o que fazer, planejar e estruturar isso, né? Esse é o maior trabalho. Porque o resto se encurtou. Todo o trabalho que vem depois disso fez isso. Então, assim... Sim. Aí você vai delegar isso, entendeu? Mas aí que entra o ponto, acho, é uma discussão assim que não tem resposta mesmo, mas acho que você começa a entender por onde ir, por onde olhar de forma mais ampla, sabe? Cara, eu acho que vale a pena ir naquele caminho ali mais ou menos, vai. Sacou? Você não vai até o final. Putz, eu tenho aqui, sei lá, link de pagamento, eu tenho 10 segmentos que eu, pessoa mais sênior de produto, entendi que faz sentido a gente investir. Pô, tem 10 pessoas, cada pessoa vai olhar um segmento e vai adentrar naquilo, enquanto eu vou estar pensando já em outra coisa. Então você vai, acho que a pessoa mais sênior vai numa etapa um pouco mais menos adiante, entendeu? No negócio, e você consegue apostar mais. Coisas que você não conseguia fazer antes, né? Eu acho que a gente se prende muito ao modus operandi antigamente de ir até o fim, nós pessoas mais sênior, né? Putz, pra cá eu vou até o final, até tá a spec pronta para o desenvolvedor codar. Mas putz, se eu parar antes, abrir o leque um pouco mais e direcionar as pessoas. Você pegar teu tempo e falar, cara, desafios aqui que talvez não é o mais latente agora, mas que pode ter uma oportunidade, pessoa, vá nessa direção. Né? Aí você dá espaço pra galera andar. É um desafio, de fato, sim. Será que eu posso virar fila e compartilhar um pouco? Claro. Gente, desculpa a fila, mas é muito do desafio que eu vivo hoje. Meu time é muito júnior, muito júnior. Então, muito do que eu tenho tentado fazer, e não significa que está no estado da arte, nem que eu resolvi, nem que é o que a gente resolveu esse debate. Mas o que eu tento muito fazer é dar para eles uma plataforma ou uma estrutura básica e padrões para que eles consigam alavancar em cada um dos times deles. Então, o que eu tenho olhado muito é muito mais assim, qual que é o padrão de um PRD, qual que é o padrão de um spec driven, qual que é o padrão de uma review, qual que é o padrão de não sei o quê. Então, eu tento olhar, aliás, uma parte do meu trabalho, além de fazer produto, está sendo como que eu estruturo todo o Product Toolkit para que essas pessoas sigam e tenham um padrão mais próximo do que eu faço, sabe? E com exemplos. Então, tipo, galera, olha, eu fiz esse PRD aqui. Tipo, tem esses elementos, tem essa lógica. Às vezes eu até compartilho o prompt que eu usei. Eu falo, olha, eu usei esse prompt aqui, eu puxei dado XYZ de tal pesquisa do cliente, tipo, vai, sabe? Então, isso eu vejo que está ajudando bastante a elevar um pouco o nível do time, porque às vezes eu não preciso corrigir o que eles fazem e às vezes eu não preciso entrar tanto no detalhe. Mas vai setando um padrão entre os times que vai alavancando eles de todas essas formas. Um outro exemplo, assim, e pensando coisas muito de contexto. Um dev do meu time, fofíssimo, assim, ele estava de saco cheio de criar tasks no Gira e ele criou uma skill para criar tasks para ele. E aí falou, aproveita e cria task aí pra gente criar, cria uma skill pra gente criar épico user stories também. E ele fez isso, tipo, eu ajudei ele com o template e a gente criou esse padrão para todos os times. Então agora, os PM Juniors, eles já conseguem avaliar user stories, óbvio que com algum certo nível de revisão, mas acaba que não é tanto do zero, assim. Então, tudo isso para falar que eu acho que as pessoas mais seniors estão sendo cada vez mais estruturantes a nível de padrão, de plataforma, de boas práticas, de guardrails de segurança e etc. E as habilidades mudaram um pouco, né? Então, acho que a gente passa a deixar de ensinar a pessoa a construir alguma coisa e passa a ensinar a pessoa a entender. Então, por que o racional é esse da decisão? Ou como que a gente vai analisar se essa é uma boa decisão ou não, se esse documento está completo ou não, etc. Então, acho que o ponto é ensinar de um jeito diferente.
Eu acho que eu fui um pouco prolixa também, mas assim, eu tô nesse desafio e é complexo e tem muita coisa muito grande assim fazendo, mas é um pouquinho de onde eu tô encontrando um pouco mais de alívio, assim. É super interessante, obrigado por compartilhar. Acho que você falou do Product Toolkit aí, né? Tem umas coisas que às vezes a gente acha que, sei lá, caiu em desuso, o pessoal... Cara, visão de produto, a missão do time, princípios de produto, cara, são coisas que são fundamentais. Não é um negócio para botar na parede da empresa, entendeu? Não é para botar no pitch deck para o investidor. São ferramentas de comunicação e contexto que ajuda o time a tomar decisão, entendeu? Porque se a gente entendeu que a gente tem ali, sei lá, 3, 4 princípios de como a gente constrói produto, né? Cara, isso aí me ajuda a tomar decisão e é contexto tanto para IA quanto, né, para os nossos profissionais mais júniores ali. E isso vai se estendendo, né? A gente precisa pensar, cara, quais são as decisões, escolhas estratégicas que a gente fez para esse trimestre, para esse ano, né? Que apostas a gente tem aí, enfim, e por aí vai, né? Isso aí. Boa noite. Boa noite. Beleza? E aí, cara? Vinícius, PM aqui na Estônia também. Vou mudar um pouquinho o assunto. Acho que a gente está num momento de muito entusiasmo com a AI, assim, todo mundo deslumbrado, todo mundo token maxing, tipo, limites lá no alto. Você já tem algum processo no seu workflow de ROI ou justificativa de gasto, assim, ó, estou gastando isso e estou produzindo aquilo? Você já vê alguma coisa desse tipo? Essa é a pergunta. E aí, enquanto você estava falando sobre internet, enfim, eu estava pensando, será que no futuro vai ser igual a internet, que você assina um plano, não tem limite de gigas mais, né? Basicamente, ninguém pensa em quantos gigas você consome. Espero que o futuro seja assim. Mas se não for, você já tem algum processo aí semanal de... Cara, gastei tanto token, produzi isso, aquilo, equivalente a tantas horas que eu economizei, algo do tipo? Cara, assim, pergunta importantíssima, até porque eu sou top 1 token da Estônia. Assim. E aí, o que eu faço? Me ajuda aqui a montar o ROI. Mas cara, eu acho que a AI agora, todo esse lance do custo de token, ele torna mais evidente que a gente tem que ser dono do PNL do que a gente toca, assim. Acelerou isso, sabe? Porque ninguém contar salário é mais difícil, né? Quantas features a gente não fez que certamente gastou muito mais dinheiro para fazer do que já deu na vida inteira dela? Eu já fiz um monte, assim. Feature que construí, foi descontinuada e certamente não se pagou. Então acho que essa discussão se acelera nesse sentido, tá? Todo mundo aqui se sente dono do PNL do produto que toca? Ou se questiona todo dia, que resultado que eu trago para a companhia? O meu salário vale aqui dentro, assim? Sabe, eu acho que acelerou um pouco dessa discussão, o lance do token. E não à toa lá fora se fala muito disso, assim. Dono do PNL, dono do PNL, dono do PNL. Então acho que não tem jeito. Agora o dinheiro, ele tá ali, claro para todo mundo. Eu consigo ver quanto você gasta de token, você consegue ver quanto eu gastei também, né? E antes disso, ninguém sabia o teu salário, ninguém sabia, sabe? Então acho que está forçando a gente a fazer essa conta. E isso muda. Não necessariamente, acho que a gente não vai fazer, o estudo que eu fiz ali traz quanto de dinheiro? Acho que vai virar um bolo. Tudo que foi gasto em prol daquele produto, olhando o resultado que esse produto trouxe no final do ano, você coloca numa linha, o token como uma linha do PNL, sacou? Não muda nesse sentido. Mas faz a gente ter que olhar cada vez mais. Acho que para complementar, acho bem interessante. Um tempinho atrás, o CEO do Uber deu uma entrevista pro Nilay Patel no Decoder, no The Verge, e ele falou, cara, não sei. Tipo, a gente já gastou o budget de token do ano inteiro em um trimestre e eu não sei dizer qual o retorno do investimento disso. Né? Então, acho que é um ponto, assim. Pessoalmente, eu acho que
a gente pensar, né, de novo, cada vez mais cabeça de negócio, porque eu acho que a maturidade do profissional de produto é pensar cada vez mais em negócio, né, no que você está gerando de impacto, de valor, assim. Então, começar a entender, cara, quanto custa o meu time, né, tipo, né, então, em algum momento, cara, né, na ClickSign eu sabia quanto custava o meu time, e quando alguém chegava e falava assim, ó, cara, tem um contrato aqui, cara, que a gente quer que você faça uma adaptação para esse cliente específico, eu falei, tá bom, qual é o MRR? X. Não, cara, isso aí não paga, né? Não vale. E eu acho que, falando de IA especificamente, cara, eu sou um cara assim um pouco mais cético, eu acho, sabe? Eu uso, a gente não tem como não usar, né? E aí tem 2 pontos. Primeiro, em relação, né, ao ROI, para mim é muito mais fácil falar de experimentação, né? Tipo, cara, eu vou gastar tanto aqui, né, para criar um protótipo, para criar alguma coisa, um produto que eu posso colocar ali para evitar de, sei lá, investir 6 sprints do meu time para construir um negócio gigante sem saber exatamente. Então acho que, né, falando de experimentação, talvez seja um caminho mais fácil, né, para pensar em termos de retorno do investimento, né? E o outro, assim, eu acho que a gente está vendo o custo, né, dessas ferramentas, ele está aumentando, né? E eu não acredito, cara, olhando o panorama macroeconômico, assim, de, né, custo de memória RAM, não acredito que isso vai mudar no curto prazo. Pode ser que no longo prazo, médio prazo, isso mude, mas eu acho que o custo dessas ferramentas vai ser cada vez mais caro. Então você já vê muita gente, não, token marketing, cara, não é por aí, né? Então acho que é isso, assim, eu tenho acho que um olhar talvez um pouco mais cético. Deixa eu ver agora. Bom, já me conhece, então vou me apresentar para cá. Boa noite, meu nome é Vitor, eu sou Product Designer e Product Manager na Educação. Estou com um pezinho no builder ali, quase chegando lá. Você trouxe aí que o custo para se construir ele está muito mais baixo agora. Está muito fácil qualquer um construir, isso vale para todo mundo dentro de uma empresa. E com isso, eu vejo que cresceu muito a expectativa. Porque tudo se acelerou, inclusive a expectativa. Então, é muito fácil chegar numa segunda-feira e o CEO da empresa simplesmente falar para você construir uma coisa de forma simples, fácil, porque ele fez no final de semana. Só que o produto tem todo um contexto que ele não tem, e ele não sabe o quanto é difícil construir. E com isso eu vejo que essa expectativa está atropelando um monte de coisas. Processo, suas hipóteses, roadmap, tudo que você constrói dentro do seu contexto, às vezes é atropelado porque o efeito ICO, né, as pessoas mais importantes dentro da empresa, muitas vezes elas fazem uso desse poder para comandar, né? E aí, naturalmente, a gente acaba tendo o nosso trabalho ficando em xeque. Muitas vezes a gente não consegue validar com o usuário, a gente não consegue fazer as coisas da forma como a gente acredita. Eu queria um pouquinho da sua percepção sobre como que a gente pode lidar com esse ambiente, né? De não perder o nosso valor e nossa autonomia enquanto pessoas de produto, não só produto, né, mas todo mundo que está envolvido ali no escopo como um todo. Pô, muito bom. É muito bom ter esse tipo de troca, né? Porque assim, a gente não vai ter resposta para nada. Assim. Cara, a IA, ela infla tudo, né? Ela só deixa as coisas demais na nossa cara, mano. Esse problema sempre existiu. Quem nunca tomou uma entubada ali de, cara, tem que fazer esse negócio porque eu quero que você faça. Só ganha força. Sempre existiu, né? Só que aí ganha uma força muito grande. Eu acho que assim, isso depende muito da cultura organizacional, de onde você está. Eu também não consigo falar tanto porque eu trabalhei na história minha vida inteira, acho que não falei isso aqui. É sobre outras empresas e tal. Mas acho que quanto mais embasado você tá, de fato, no final das contas o CEO ele quer lucrar, né? Fazer que a empresa dê certo. Então essa torre de Babel cai em algum momento, assim. Pode ser que a gente sofra no início, a gente faça um negócio que não faz sentido, aí faz outro que não faz sentido, e aí a pessoa vai perceber que, putz, peraí, não tá indo no caminho certo. Óbvio, né? Mas é isso, acho que o lance é você se precaver, cara, tendo um embasamento muito forte do que
da voz do cliente, da dor que está resolvendo. Acho que às vezes a gente deixa, nós mesmos tomamos decisões no dia a dia, muitas vezes, que não está 100% ali, talvez 40% seja a voz na nossa cabeça, assim. Acho que o lance é você cada vez estar mais baseado na voz do cliente, na dor do cliente, nos dados que você tem. É o escudo que a gente tem, só que não é um escudo infalível. Vai passar, não adianta, você vai sofrer. E o que você falou da validação, a IA fica te validando o tempo inteiro. E, obviamente, isso acontece com todo mundo também. Então, muitas pessoas acabam ficando resistentes a ouvir o próximo, justamente porque ela já está enviesada ali com a resposta da IA. E aí eu acho que isso acaba se criando um sistema mais difícil da gente ser ouvido, mesmo que a gente tenha todo esse contexto e tudo mais. Mas acho que realmente é algo que a gente precisa aprender a lidar com esse novo mundo. E não sei, assim, eu acho que a gente deveria só de alguma forma priorizar algumas coisas, né? Tem que ter, são coisas essenciais ali para uma pessoa de produto, não pode deixar passar de forma alguma. Como, por exemplo, ouvir o cliente, o usuário, quem está ali na outra ponta que vai fazer o uso do seu produto, porque no fim das contas a gente constrói produto para pessoas, não para inteligências. Vou fazer coro aqui primeiro com o Menezes, assim, dizer, cara, que você tem que entender mesmo a dor do teu cliente, tem que ter as evidências, né, cara, tipo os dados, as evidências, porque isso fala muito alto, né. Obviamente que tem culturas organizacionais onde nada disso importa, né. Pessoalmente já trabalhei em diversas culturas, eu trabalhei, cara, para uma empresa onde o CEO era um cara muito ativo, assim, um cara que queria participar do processo, né, e foi um super desafio para mim incluir ele como, né, quando, até que ponto, né, mas eu acho que no fim a gente, né, tem que estar alinhado com um objetivo ali, que é o valor pro negócio, né? Então, quando vem uma coisa assim, cara, né, eu sempre penso assim, cara, por quê, né? E aí vem lá os 5 porquês, né? Tipo, pra gente tentar entender, cara, da onde que tá vindo aquela ideia, né? Da onde que tá vindo aquela intuição, né? E às vezes, cara, sei lá, pessoalmente, assim, às vezes que eu, tipo, calcei as sandálias da humildade, entendeu? Eu falei, pô, cara, tá fazendo isso aqui há 8 anos, nesse segmento, eu cheguei aqui há 6 meses, tá bom, vamos fazer, vamos ver o que acontece. Né? E às vezes você compra um pouco de boa vontade também com isso, cara, sabe? Tipo, compra uma boa vontade ali, faz, mede e fala assim, pô, ó, não deu certo. Né? De repente, da próxima vez, quando você apresentar uma evidência, você vai ser ouvido. Sim. Tem uma coisa que refletindo agora enquanto a gente está conversando, acho que a cultura de experimentação, ela ganha muita força, assim. Como que você faz rápido para entender se aquilo faz sentido ou não faz, sabe? Da forma mais simples e mais rápida possível, não aquele MVP troglodita que a gente adora fazer, que é o MVP que é V3 já, né? Mas como que você faz? E cara, é difícil pra caramba. Como você pensa de uma forma de comprovar ou não aquela hipótese, de botar aquela hipótese pro jogo, entendeu? Então acho que entra muito nisso, experimentar fica muito mais fácil. O pessoal lá do Silicon Valley Product Group, né, do curso lá de Nova York, eles falam que no Vale do Silício a média, assim, uma squad que faz 6 experimentos por semana tá ok. 6 experimentos por semana. Isso aí, ano passado, antes do Cloud 4.6, entendeu? Então, assim, isso também nos força, cara, a pensar em experimentação, em botar para cliente usar, entender, enfim. É um puzzle. Difícil pra caramba de fazer. Posso só complementar ainda desse assunto? Pode. Que pra mim esse é um tópico super interessante, tá? Porque ele esbarra, acho que uma das principais skills que, ao meu ver, o PM precisa ter, que é a negociação, assim. E pra você ter negociação, você precisa estar muito bem embasado no seu contexto, muito confiante no seu contexto. Porque, cara, foi o que o Pedro falou, assim, isso acontece desde sempre. Quem nunca recebeu um top-down, tipo, vai fazer isso, que eu acredito que vai dar certo, pronto, acabou. E essa cultura da experimentação, que eu concordo contigo, que tá muito forte, ela tá forte até lá pra cima, assim. Da galera mesmo já criar, experimentar, te entregar, quero que vocês executem isso aí. E pronto, acabou. E aí eu acho que essa negociação, e eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, ela engloba também você apresentar risco. Acho que primeiro, antes de tudo, né, não enviesar
não virar o nariz, eu acho que de cara, porque às vezes isso acontece, né? Vem de cima, você já fica, lá vai. Fulano quer, porque já sabe que já vai pedir alguma coisa mirabolante. Acho que não envezar, porque podem surgir realmente ideias boas que você nunca pensou e ótimo, vamos botar no bolso e beleza. Mas do contrário, que é raro, mas acontece com frequência, é se embasar nos riscos e mostrar isso também. Falar, cara, super interessante, porém tem isso. Isso bem documentado, acho que bem acordado, de novo, assim, já aconteceu comigo, ou vai fazer a pessoa mudar de ideia e falar, puta, realmente, vamos botar isso numa gaveta, vamos amadurecer, a famosa frase, né, vamos amadurecer melhor, e aí a gente volta a conversar, acontece, ou comprar, né? Ou do outro viés, fala assim, não, beleza, legal o nicho, mas vamos fazer. E aí quando dá errado ou não dá o sucesso que era pretendido, fala, puta, tava já documentado e acordado, sabe? Então, acho que negociação é, cara, fundamental nesse momento, assim. Eu acho que tem também a questão de, né, da negociação, do diálogo, que é também sobre assim, tá, você entende que se a gente fizer isso agora, a gente vai perder o foco aqui, né, não vai entregar aquilo, isso é mais importante do que aquilo, né, por que a gente acredita que isso é mais importante do que aquilo. Então acho que é realmente uma habilidade fundamental mesmo, né, e acho que essa troca transparente, né, e é isso. Muitas vezes não, sim, mas não agora. Então é isso. É isso. E aí, dá pra fazer mais um? Beleza. Só uma coisa, só vou pedir pra gente ir encaminhando pra essa ser a última e depois a gente continuar depois por causa do horário, tá? Oi, gente. Oi. Enfim. Peraí. Oi. Tá ligado? Oi. Aê! Boa noite, gente. Eu sou o Cadu. Eu sou PO atualmente na Edux e eu acabo trabalhando muito na área de captação. Lá nós temos um viés muito envergado também para a inteligência artificial e até entrando aqui muito nesse viés do que nós estávamos comentando sobre experimentação. Lá nós experimentamos bastante, justamente porque o meu time é muito voltado para captação, para captar novos clientes, captar novos alunos para as nossas marcas. Atualmente trabalho com 4 marcas, que é todas as marcas dentro da Edux. Quem não sabe é Estácio, BMEC, Domed e Widen. E pensando nisso, nós acabamos tendo sempre muitos experimentos para ver o que a gente consegue captar mais, o que a gente consegue trazer mais clientes, trazer mais alunos, o que nós conseguimos tornar mais atrativo para esses alunos. E pensando nisso, eu acabei tomando muito à frente de, vou desenvolver novas coisas. E acabei me tornando muito um PO builder, vamos botar assim. Só que eu acabei esbarrando num ponto que é a mantenabilidade, manutenção, tudo isso do próprio sistema. E eu acho que com essa aceleração toda das nossas experimentações, dos nossos desenvolvimentos, das nossas criações ali cada vez mais independentes do time de desenvolvimento, cada vez mais independentes de todo um entre aspas, contexto humano, a gente acaba esbarrando muito nessa questão de manutenção e sustentação dos nossos sistemas, porque nós acabamos seguindo muito por essa nova experimentação. E eu queria pedir uma indicação de vocês de como tentar diminuir toda essa limitação e esse problema dentro da manutenção dos sistemas com toda essa experimentação, tudo isso, justamente porque a intenção é conseguir reduzir qualquer tipo de atrito e lançar logo aquele produto, tornar cada vez mais acessível ali para o usuário de forma mais rápida. E eu queria pedir a ajuda de vocês com relação a isso. Boa. Acho que bate um pouco no... Eu trouxe um slide breve ali, né, do Spec Driven Development. E dá pra gente conversar ali comendo salgadinho. A primeira coisa que eu fiz eu vou entrar nesse ponto, que a primeira coisa que eu fiz de AI para a companhia foi o VibeFlow, que é um plugin de Spec Driven Development. Roda no Cloud, no Codex e tal. Que eu usava em casa para fazer meu appzinho financeiro. Porque, eu fui dev já. Então eu pensava, tô fazendo, mas meu irmão pode querer usar também, outras pessoas também. Então deixa eu fazer um negócio que eu entenda mais ou menos ali. E aí...
E foi muito legal, porque a gente experimentou, a gente usou esse Vibeflow e agora tem diversos times de tecnologia usando em produtos reais aqui, cara, um aplicativo da Stone. A gente fez feature nova, o produto que o Ian toca hoje, que a gente está experimentando, inclusive, foi feito usando esse Spec Driven Development. E acho que entra muito nesse lance do contexto, de fato, que e aí a gente conversa no detalhe ali, mas se você der o contexto de como aquele sistema, enfim, que você está construindo em cima, ele foi arquitetado, como que é a arquitetura dele, quais são os padrões de desenvolvimento dele, sacou? De todos os âmbitos, os patterns ali que a gente fala, cara, a AI tende a fazer de uma forma coesa que não só você, mas como a próximo agente que você abra ali ou um desenvolvedor consiga arrumar. Não tem diferença. Eu acho que o problema maior que era a agonia que eu tinha antes de eu construir o Vibeflow, eu não conseguia sair conversando com o chat pedindo para ele fazer uma feature XPTO, pô. Falei, cara, ele vai sair fazendo, pode até aparecer a feature ali, mas o que está por trás, meu Deus do céu. E aí esse lance do Spec Driven Development, que tem do Git, o Spec Kit, tem alguns aí que rodam, que existem, eles servem para isso, para que de fato a AI desenvolva como um desenvolvedor que conhece aquele código. E aí a manutenção fica muito mais fácil, porque segue o padrão. Desenvolver o código do produto que o Ian toca hoje aqui na Stone, que a gente está experimentando, cara, ele é igual a de qualquer outro produto do nosso aplicativo, igual o link de pagamento, igual o TAP, segue os mesmos padrões, ninguém diz que foi a AI que desenvolveu. E isso faz com que seja mais fácil de dar manutenção também. Tá? Mas a gente conversa um pouquinho mais em detalhes sobre isso. Eu acho que dois pontos rápidos, assim. Um é, como a gente falou, fundamentos, né, de bom gerenciamento de produto. Isso vale para experimentação também, né, cara? Será que esses experimentos que eu estou rodando agora eles estão conflitando, estão contaminando um resultado um do outro, né? São coisas assim que eu acho que, né, certamente a IA pode ajudar você a fazer com que esses experimentos sejam mais assertivos nesse sentido. E o segundo ponto, não sei, talvez essa seja uma resposta meio old school, meio 5 anos atrás, assim, pô, tem um monte de plataforma por aí que gerencia experimentos, entendeu, cara? Se você, né, talvez contratar uma plataforma e implementar uma plataforma, né, que tenha com a ajuda da IA, talvez seja mais interessante em termos de escalabilidade, né, da tua experimentação do que codar uma coisa do zero. Boa, gente, vamos... deixa eu só passar aqui. Aí. Bom, primeiro, quem quiser palestrar, trocar ideia aqui, compartilhar um pouquinho o conhecimento, é só entrar em contato com a gente através do QR Code ou lá no grupo do WhatsApp. A gente está começando a pensar no próximo já, mas é isso, vai ser um super prazer. Segundo, quem quiser aí levar, né, o Product Tank para dentro das suas empresas, né, para ajudar com um apoio, alguma coisa assim, patrocinar a gente também, por favor, é super importante porque isso realmente é um trabalho voluntário e gratuito. E a gente, até vou aproveitar para dizer que, né, hoje a gente não conseguiu um apoio, então o Coffee, né, a gente tá pagando no nosso bolso, então tem um QR Codezinho ali, quem puder contribuir com a gente de forma totalmente voluntária, é claro, é só chegar ali no fundo e contribuir. Gente, por último, deem feedback pra gente, sempre legal. Acho que a gente tentou dessa vez fazer um formato que combina a palestra com uma troca de ideia aqui, né, junto comigo e com o Menezes, de forma muito generosa, também topou sentar aqui e ser provocado. Então, deem feedback pra gente. E é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo aqui. Vamos tirar uma foto, é isso? A gente pode fazer o vídeo, né? Calma aí. Fazer os dois. Vamos tirar uma foto e fazer um vídeo. E antes da gente ir pro nosso coffee. Posso finalizar um negocinho rápido? Claro. Aí, galera, só pra não reforçar. Cara, a gente tá vivendo um momento muito diferente, assim, na nossa carreira, cara. E de muitas inseguranças também, né? Muita coisa mudando. E acho que o que sustenta e faz a gente ter um pouquinho mais de
de usar isso para motivar também e ter um pouco mais de calma nesse momento é estar junto. É isso aqui, esse tipo de espaço. É compartilhar conhecimento, estar junto, é entender como está rolando. Não necessariamente a gente vai ter a resposta. Acho que a gente não respondeu assim, assertivamente nada aqui, porque a gente não sabe. Mas estamos todos no mesmo lugar. E, pô, brigadaço assim, pelo convite. Obrigado por proporcionarem também esse espaço para a gente trocar. Tá bom? Valeu!